Olá, meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Peço a você que se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, dê o seu like e comente aí nos comentários para ajudar o canal, tá certo? E hoje eu trago para vocês, muitas vezes esquecida, mas hoje, se a gente for observar o que o até então cardeal Joseph Ratzinger, que depois se tornou Papa Bento XVI, que ele fez aí falando sobre o futuro da igreja, como seria a igreja nos próximos anos, falando isso quando ele ainda era cardeal, que tem o, o tom aí de profecia, mas Joseph Ratzinger, sempre um homem muito inteligente, já tinha já na sua mente, baseado no que ele estava vendo sobre a igreja, sobre o modernismo, sobre o crescimento da modernidade, as pessoas saindo da igreja, novos conceitos na igreja, a apostasia, tudo isso o levou a ter essa profecia, essa probabilidade de como seria a igreja no futuro. Então ele fez essa profecia antes de ele ser o Papa Bento XVI. Tá? Ele fala o seguinte, que a igreja do futuro vai ser uma igreja pequena, forçada a abandonar importantes lugares de culto e com menos influência na política. Tá? Esse era o perfil que a Igreja Católica viria a ter nos próximos anos, segundo Ratzinger. O futuro Papa estava convencido de que a fé católica iria passar por um período similar ao do Iluminismo e da Revolução Francesa, época marcada por constantes martírios de cristãos e perseguições a padres e bispos, que culminaram na prisão de Pio VI e sua morte no cárcere em 1799. A igreja estava lutando contra uma força, cujo principal objetivo era aniquilá-la definitivamente, confiscando suas propriedades e dissolvendo ordens religiosas. Tá? E essas coisas não são de hoje, né? Que a gente observa os inimigos da igreja. Sempre tivemos. Né? Apesar da aparente visão pessimista, o jovem Joseph Ratzinger também apresentava um balanço positivo da crise. O teólogo alemão afirmava que, desse período, resultaria uma igreja mais simples e mais espiritual, na qual as pessoas poderiam encontrar respostas em meio ao caos de uma humanidade corrompida e sem Deus. Esses apontamentos de Ratzinger foram proferidos em uma série de 5 homilias radiofônicas em 1969, aos quais, anos mais tarde, tornaria-se livro sob o título de Fé e Futuro. Olha só, ele ainda é jovem, né? Não sei se ele era cardeal, né? Na verdade eu falei cardeal, mas ele era sacerdote, né? Não era, não era ainda o Papa, né? Então, olha o pensamento dele, vendo o que estava acontecendo na época, em 1969, e nós estamos vivendo isso hoje, né? Um homem muito inteligente. Olha o que ele diz também. A igreja diminuirá de tamanho, mas essa provação sairá uma igreja que terá extraído uma grande força do processo de simplificação que atravessou, da capacidade renovada de olhar para dentro de si, porque os habitantes de um mundo rigorosamente planificado se sentirão indivisivelmente sós e descobrirão então a pequena comunidade de fiéis como algo completamente novo, como uma esperança que lhes cabe, como uma resposta para sempre procuraram secretamente. Tá? Olha só o que ele diz. Depois de 40 anos, né, essa reportagem, quando o Papa renunciou, tá? A reportagem do site do Padre Paulo Ricardo. Tá? Depois de 40 anos desses pronunciamentos, o já então Papa Bento XVI não mudou de opinião. E é o que se pode concluir lendo um de seus discursos feitos para os trabalhadores católicos em Freiburg, durante a viagem apostólica à Alemanha em 2011. Citando Madre Teresa de Calcutá, o Santo Padre constava uma considerável diminuição da prática religiosa e o afastamento de uma parte notável de batizados da vida da Igreja. Nas últimas décadas, o Santo Padre se perguntava: porventura não deverá a Igreja mudar? Não deverá ela, nos seus serviços, nas suas estruturas, adaptar-se ao tempo presente para chegar às pessoas de hoje que vivem em estado de busca e na dúvida? Aí ele respondeu, sim, respondia.
a igreja deveria mudar, mas essa mudança deveria partir do próprio eu. Uma vez alguém, isto, uma vez alguém instou a beata Madre Teresa a dizer qual seria, segundo ela, a primeira coisa a mudar a igreja. A sua resposta foi: tu e eu, ensinou Bento XVI. Pedia no discurso uma reforma da igreja que se baseasse na desmundanização, corroborando o que explicou de uma outra ocasião a um jornalista, durante a viagem ao Reino Unido, sobre como a igreja deveria fazer para agradar o homem moderno. Diria que uma igreja que procura, sobretudo, ser atraente já estaria num caminho errado, né, o que ele fala, porque a igreja não trabalha para si, não trabalha para aumentar os próprios números e, assim, o próprio poder. A igreja está a serviço de um outro, não serve a si mesma para ser um corpo forte, mas serve para tomar acessível o anúncio de Jesus Cristo. As grandes verdades e as grandes forças de amor e de reconciliação que apareceu nesta figura e que provém sempre da presença de Jesus Cristo. Nesse sentido, a igreja não procura tornar-se atraente, mas deve ser transparente para Jesus Cristo, e na medida em que não é para si mesmo, como corpo forte, poderosa no mundo, que pretende ter poder, mas faz simplesmente voz de um outro, torna-se realmente transparência para a grande figura de Cristo e para as grandes verdades que ele trouxe à humanidade. Esses textos ajudam-nos a entender os recentes fatos e interpretar os pedidos de reforma da Igreja feitos por Bento XVI. Nos seus discursos pós-renúncia, de maneira alguma, esses pedidos fazem referência a uma abertura da Igreja para exigências ideológicas no mundo moderno, como quiseram sugerir alguns jornalistas. Ao contrário, o Papa fala de uma purificação da ação pastoral da Igreja diante do homem moderno, de forma que ela se livre dos ranços apregoados pelo modernismo. Trata-se de conservar a fiel doutrina de Cristo e apresentá-la de modo transparente e sem descontos. A Igreja, enquanto tal, é santa e imaculada, mas seus membros carecem de uma constante conversão, e nesse sentido que a reforma deve seguir. A Igreja precisa estar segura de sua própria identidade, a qual está inserida na sua longa tradição de 2000 anos. Caso contrário, toda reforma não passará de uma reforma inútil. Olha só o que o Papa Bento XVI fala, né? Então, ele disse isso, né, falando sobre a igreja, o futuro da igreja. Ou a igreja, né, a real mudança da igreja está em nós, tá? A real mudança da igreja não é você colocar o mundo na igreja. Se você colocar o mundo dentro da igreja, vai ser uma reforma inútil, vai piorar mais ainda, vai levar muitas pessoas ao abismo. A igreja tem que continuar transparente, falando a verdade de Cristo, não importa se vai ter poucas pessoas ou muitas pessoas. Não se pode, com o pretexto de atrair mais fiéis, aceitar tudo. Tá? Então, a proposta do Bento XVI, como bom conservador, como uma pessoa tradicional e também uma pessoa centrada na sua fé e um Papa que é visionário, via, e nós temos também, a igreja precisa de mudanças, muitas mudanças boas, né, mudanças benignas para o crescimento da igreja, mas não modernizar a igreja, trazer o mundo para dentro da igreja, como acontece muitas vezes hoje. Hoje, em vez de a gente ter um diálogo, querem que a gente seja as pessoas do mundo. Não podemos mais evangelizar. Muitas vezes nós somos aconselhados a não pregar a fé católica e aceitar tudo, trazer as pessoas para a igreja sem que elas se convertam. Muitas vezes se promove que as pessoas de outras crenças, pessoas que não são convertidas, pessoas que não são de outras crenças totalmente diferentes, que elas sejam convidadas a comungar. Não é por aí. Uma igreja transparente, uma igreja que mostra o amor de Deus, mostra a fé em Jesus Cristo, uma igreja simples. Tá? O que o Papa Bento XVI nos fala é que a gente volte às raízes,
do Evangelho, uma igreja mais simples, no amor, no perdão, na caridade, na justiça, para uma igreja voltada para Jesus Cristo, na transparência. Tá? Hoje, muitas pessoas, achando que estão nesse sentido, estão aí promovendo a promiscuidade, trazendo de tudo para dentro da igreja. Tá? E quando a gente fala que a igreja vai diminuir, que vai acontecer uma crise na igreja, nós somos hereges, nós não estamos acreditando na igreja, mas o próprio Papa Bento XVI falou sobre isso, não de profecia que ele recebeu mensagem e tal, não, ele é um homem inteligentíssimo e ele já sabia que nós passaríamos por uma crise que já estávamos passando lá em 1969. Tá? Porque ele já sabia, adentrando aí a teologia da libertação, adentrando tanta coisa, o liberalismo crescendo na igreja, né? Os liberais querendo mudar tudo, mudar a doutrina, mudar, tirando a transparência da igreja, tirando o sentido, tirando a identidade. Hoje estamos perdendo a identidade, a igreja está perdendo sua identidade para ser apenas um bando de psicólogos, um bando de pessoas que só vão falar nada com nada, que tanto faz a pessoa ir para a igreja como ir para um psicólogo, somente para tratar do que eu gosto, da maneira que eu gosto. Então, infelizmente, estamos nesse mundo, nesse futuro que o Papa Bento XVI profetizou. Tá? Não é criticando as autoridades da igreja, mas é o que nós estamos vendo hoje. Não somente na igreja, mas no mundo inteiro, uma desconstrução dos valores, uma desconstrução de tudo para fazer pessoas vazias, pessoas que só pensam em promiscuidade, pensam em si mesmas e não pensam no próximo, pensam apenas, vou trabalhar e no fim de semana vou encher a cara, vou pegar mulher, vou pegar homem, vou pegar seja lá o que for, e esquece de Deus, viver uma vida puramente carnal, né? Então, Bento XVI sabiamente já falava sobre isso, que ele já via o que estava acontecendo, né? Ele já viu o que estava acontecendo. Então, não somente ele, mas muitos, até hoje, estão vendo o que está acontecendo. Tá? E muitas pessoas, vai falar... muitas pessoas estão cegas, não estão vendo a realidade. Muitas pessoas querem mudar a igreja mesmo, querem mudar a igreja para o lado negativo. Bento XVI queria mudar para o lado positivo, mais transparência, uma igreja mais simples, mas que pregue a verdade. É isso, é isso, é isso. Se você quiser continuar na minha igreja, é assim. Não abraçar tudo e promover aí que você não pode fazer que as pessoas se convertam à igreja. Né? Estamos fazendo um processo reverso, um processo de paganismo, paganização da sociedade de novo. Tá? A sociedade saiu do paganismo, hoje está voltando ao paganismo. Tá? Então é um processo de está retrocedendo, está voltando para trás, né? Dessa forma. Que o paganismo, quanto mais paganismo, mais a promiscuidade, mais essa adoração ao corpo, adoração ao sexo, às drogas, adoração a tudo o que não presta, né? Os desejos, a carne. Então, quanto mais o paganismo cresce, mais cresce isso e diminui a espiritualidade, diminui a fé. As pessoas vivem como animais. Tá? Então, isso está acontecendo, a humanidade retrocedendo para um estado animal. Tá? Então, é isso que está acontecendo. E nosso querido Bento XVI já alertava as pessoas sobre isso, sobre o futuro da igreja, mas também sendo otimista para um futuro de uma igreja enxuta, uma igreja pequena, onde existia mesmo os verdadeiros adoradores, os verdadeiros seguidores de Jesus Cristo. Né? Uma igreja pequena, simples, transparente, ela não vai acabar, mas vai reduzir de uma maneira, a gente vê, não tem jeito, ela vai reduzir, porque o mundo rejeita cada vez mais o cristianismo. Então, infelizmente, é essa a realidade da igreja. O futuro da igreja é uma igreja pequena,
uma igreja que não vai ter mais influência em nada. E nós já não temos mais influência política, a não ser que seja influência negativa, de você promover a esquerda e tal, como acontece aqui no Brasil. Mas uma influência pequena, nenhuma, na verdade, na política, no mundo, apenas entre os seus membros, né? O crescimento entre seus membros, voltarmos a ser apenas os discípulos de Jesus Cristo, uma igreja transparente, uma igreja pequena. É isso que nós estamos caminhando, tá? Então temos que nos preparar que a gente faça parte do pequeno rebanho, ok? Rezemos para a gente não se desvirtuar, não sair da igreja de Cristo. Fazemos parte aí do pequeno rebanho. Lembrando que essas coisas já aconteceram no passado. A igreja diminuir, de ter crise, de martírio, de perseguições, isso sempre aconteceu na nossa história. Tá? E está acontecendo hoje também, de uma maneira também muito complicada, o crescimento aí do relativismo na nossa igreja. Então é isso, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.